Olá pessoal, tudo bem? Voltamos do site Monitoramento Web. Hoje a gente vai mostrar a diferença entre dois aparelhos que são os mais vendidos atualmente da fabricante Coban, que é líder mundial em aparelhos rastreadores. Bom, estou aqui na mesa aqui com os dois aparelhos. Um é o TK311C, tá? O outro é o TK103. O que acontece? Aqui, esses aparelhos foram desenvolvidos cada um para um tipo de aplicação. Esse aqui para motos e jet ski, e esse aqui para carro, caminhão, trator, ônibus, qualquer veículo 12 volts ou 24 volts. Aqui na mesa a gente tem os dois kits completos, tá? Vou começar com esse aqui, o TK311. Pode ver que aqui ele tem o controle remoto, que serve somente para ligar e desligar a sirene, tá? Que é opcional. O relé, o relézinho para poder fazer o bloqueio, né? E a fiação necessária. Então tá tudo aqui completinho. Desse lado aqui a gente tem o TK103, também tem a fiação, tem o controle com o mesmo funcionamento, tem o relé também com o mesmo funcionamento e tem duas antenas externas. Essas antenas aqui é o grande diferencial do aparelho TK103. O que muita gente está usando errado esse aparelho aqui, pensando que ele tem o mesmo funcionamento desse aqui. Vou explicar nesse vídeo por que ele é diferente. Esse aqui, especificamente o TK311, ele tem a versão C e tem a versão A, tá? A versão A, ela não tem o chicote para você poder fazer o bloqueio, só ligaria os fios positivo e negativo para monitorar o veículo. Aqui a gente sempre tem a última versão, que é a versão completa, que você pode bloquear ou não o veículo. Nos dois aparelhos, a opção de bloqueio ela é opcional. Se não quiser bloqueio, não se ligam os fios de bloqueio. Voltando então no vídeo, para a gente informar aqui por que o pessoal tá fazendo a utilização errada. Esse vídeo especificamente está sendo gravado durante a pandemia e, como muitos de vocês sabem, está tendo a dificuldade enorme de chegar produtos do exterior. E para o sistema de rastreamento também está a mesma situação. Então o que acontece? Esse aparelho, que é um dos mais vendidos no mundo, sempre teve o estoque no Brasil. Então agora com essa pandemia não teve a renovação do estoque. E esse aparelho aqui, ele sempre teve uma quantidade menor do que esse aqui importado. Então o que aconteceu? Esse aqui saiu do mercado por um tempo, tá bem difícil de achar ele, tá? E aí esse aqui tem bem mais no mercado. O que os vendedores fazem e alguns compradores estão comprando na modalidade errada? Porque ele foi projetado para ser usado em moto e jet ski. Por quê? Moto, jet ski e alguns barcos também, tá? Pode ver que ele não tem antena. Esse aqui, ele é todinho, do jeito que ele está aqui, a antena dele está aqui dentro. Então a antena dele é uma antena reduzida. Por quê? Ele foi projetado para isso. Quando a gente tem um aparelho desse aqui, o sinal vem do satélite, vem direto do satélite para ele. Se no carro que tem uma cobertura metálica, vamos supor que você coloca ele embaixo do painel, tem a parte do painel, tem o volante, tem muitos carros que tem airbag, tem muita ferragem ali e tem o vidro do carro além do teto do veículo. Tudo isso atrapalha significativamente o sinal do satélite. E aí o pessoal acaba colocando isso daqui em veículos. Então, entre o ponto A e o ponto B, vamos supor, o bairro A para o bairro B, se você tem aqui o posicionamento no site de 40 posições, aqui você pode chegar a ter 10. E essas 30 posições que você está perdendo, pode ser o resultado entre você achar ou não o seu veículo se ele tiver sido furtado ou roubado. Então, por isso, gente, esse produto foi fabricado, projetado, desenvolvido para ser usado em carro, em moto e jet ski, que não tem cobertura metálica, não tem nada que possa atrapalhar o sinal. Já esse daqui, o TK103, ele foi projetado para ser usado em qualquer veículo 12 24 volts, com cobertura ou não, carroceria ou não. Isso inclui aí todos os tipos de carro, picapes, caminhonetes, também inclui tratores, caminhões e ônibus. Por quê? A antena dele aqui não é interna. Esses dois plugs aqui são as antenas externas dele. Então pode ver aqui, ó, que só a antena do GPS, como está escrito aqui, ó, GPS,
Você já percebe que ela tem um certo tamanho que, se considerar, é quase do tamanho do próprio TK311. Então aqui você tem uma antena exclusiva para sinal do GPS. Isso aumenta demais a recepção de satélite nesse aparelho. O que é a recepção de satélite? Para você ter a coordenada no aplicativo, como esse a gente está mostrando aí do site Monitoramento Web, ele precisa receber os dados do satélite no aparelho através dessa antena, e o aparelho então vai transmitir para o servidor através dessa antena, que é a antena de GPRS, tá, pessoal? Pode ver aqui a antena de GPS e a antena GSM, que é onde trafega os dados GPRS. Então, não podem utilizar esse tipo de rastreador aqui em veículos com qualquer tipo de cobertura. Ao utilizar isso daqui, você está correndo um risco muito grande de ter uma perda considerável de quantidade de coordenadas. Então, pessoal, prestem muita atenção quando forem utilizar para esse tipo de operação, que senão vocês vão ter perda de dados e isso vai implicar um possível roubo ou furto, vai dificultar a sua localização, e em muitos casos não vai ter a localização, porque a pessoa acha que está monitorando e está funcionando, mas pode não estar com falha. Imagine se der a falha na hora que você precisar. É de se considerar isso daí. Agora, um outro detalhe que a gente vê, que infelizmente no nosso país é brasileiro enganando brasileiro. A gente entrou em vários sites de venda e a gente vê esse aparelho aqui com o seguinte título: aparelho rastreador para carros, moto, caminhão, tudo. Por que que a pessoa faz isso? A pessoa faz isso porque o interesse dela é vender. Ela muitas vezes sabe que esse aparelho tem uma recepção menor, mas mesmo assim está vendendo como um aparelho, um rastreador para outros tipos de veículos, o que não foi projetado. Infelizmente no nosso país a gente não tem essa ética, vamos dizer assim, do vendedor. Ele poderia muito bem anunciar que é para moto ou jet ski e ele conseguiria vender muito bem o aparelho, mas não, ele quer atender todo mundo, o cara que tem carro, o cara que tem moto, caminhão, ônibus, ele quer vender para todo mundo. Muitas vezes a pessoa que está vendendo, ela não fornece um serviço de monitoramento. Então, quando você vem comprar o aparelho dele, ele vai falar, serve sim, você vai pôr na plataforma e vai ver que outras pessoas que têm esse aparelho aqui, ou por exemplo um TK104, elas dão bem mais posições que esse aqui. Por quê? Porque esse aqui foi feito para moto. Para moto não tem problema nenhum, você vai usar e vai funcionar muito bem, vai ter muitas coordenadas, vai ficar extremamente satisfeito. Mas não utilize esse aparelho aqui em veículos. E também lembrando uma outra parte aí que infelizmente a gente também escuta, tá? Tem muito pessoal agindo dessa maneira, principalmente instalador, tá? Não são todos, existem instaladores maravilhosos em nosso país, mas tem aqueles que acabam também fazendo o serviço de instalação e oferecendo esse aparelho. O que acontece? Ele fecha um pacote de 10 a 20 aparelhos, então ele ganha um desconto de 10 a 15 reais no aparelho. E aí ele precisa, vamos dizer assim, vender desses aparelhos. Então ele vai informar para você que tudo isso daí, todos esses aparelhos TK311 funcionam em qualquer lugar. E quando você pôr no veículo como um carro, um ônibus, um caminhão e começar a dar falha, ele vai falar, é a plataforma sua lá que não tá funcionando. Por quê? Ele vendeu o aparelho dele, está comunicando com a plataforma, só que não está comunicando corretamente. Ele dá uma posição, não dá outra, e aí não fica uma qualidade satisfatória. E uma outra parte também que a gente escuta muito, infelizmente, é as pessoas falando que por que o fabricante então continua mantendo esse aparelho aqui, sendo que fez esse menorzinho? Então, porque são projetos diferentes. Para a fábrica é muito mais interessante deixar só um aparelho em produção. Imagine a fábrica só produzindo esse aparelho aqui para todo mundo, carro, moto, ônibus, caminhão, jet ski. Para eles é interessante, você faz uma carcaça, você só vai replicando. Quando você tem dois produtos, você tem dois custos na empresa. Então assim, lá na China onde são feitos os aparelhos, eles brigam por centavos de dólar. Então não teria o porquê do fabricante continuar com dois aparelhos se eles tivessem a mesma funcionalidade. Se fosse o mesmo funcionamento, não teria esse daqui com antena maior, que é, vamos dizer, supostamente mais difícil de esconder do que esse daqui.
Porque numa moto você consegue esconder isso fácil. Esse aqui você não consegue esconder numa moto fácil com esses fios. Mas é porque esse não foi projetado para moto. Ele foi tirado a antena daqui de dentro justamente para te dar mais precisão. Bom, pessoal, foi isso aí. Espero que vocês tenham tirado a dúvida entre o TK103 e o TK311. E não caiam no papo de vendedor, tá? Quando você for comprar um aparelho rastreador, você informa para o seu vendedor que você tem determinado veículo e ele tem que te direcionar ao rastreador apropriado. Tendo dúvidas, inclusive, sobre isso, onde achar esses vendedores, pode chamar a gente no nosso WhatsApp ou no site lá do Monitoramento Web, que o pessoal vai explicar direitinho. Obrigado e até o próximo vídeo.